E o concurso do TSE tá ficando cada vez mais quente. Se liga na notícia que acabou de sair. O diretor-geral do TSE confirmou que a escolha da banca desse concurso deve sair já nos próximos dias, ou seja, ainda em 2023. Deixa eu explicar para vocês. No concurso do TSE Unificado, a gente já teve a publicação da resolução com as normas do concurso, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a comissão, a formação da comissão, das pessoas que vão organizar esse concurso, esse passo também a gente já teve. O terceiro passo será a escolha da banca e o diretor-geral do TSE acabou de confirmar. A escolha da banca vai sair já nos próximos dias, essa é uma informação muito importante. E por fim, a gente tem a publicação do edital. Então, o concurso do TSE tá ali ó, a um passo da escolha da banca. Se liga aqui, ó, fonte oficial, concurso do TSE terá banca contratada ainda em 2023, veja a data. E aí, o diretor-geral do TSE confirmou que a banca será escolhida já nos próximos dias. E aí, além de passar essa informação importante para vocês já começarem a se preparar para esse concurso unificado, eu resolvi fazer uma análise detalhada do perfil de cada uma das bancas que está concorrendo aí a esse concurso. Quais são as três principais bancas? As três bancas favoritas para a organização do concurso do TSE Unificado. Vamos lá. Primeira banca é a Fundação Getúlio Vargas, é a famosa FGV. Claro, essa é uma banca muito tradicional aqui no Brasil, já organizou vários concursos importantes, recentemente organizou o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Claro, tivemos vários problemas na prova, mas a FGV continua sendo uma das favoritas para o concurso do TSE Unificado. Ao lado da FGV, a gente tem, no meu ponto de vista, a favorita ali, a top 1, que é a Fundação SESGran-Rio, que depois do concurso nacional unificado, ela ficou como top 1 junto com a CESP-Cebrasp. Então, no meu ponto de vista, a gente tem top 1, Fundação SESGran-Rio junto com a CESP-Cebrasp e correndo um pouquinho atrás ali a Fundação Getúlio Vargas. Entre a Fundação SESGran-Rio e a CESP-Cebrasp, Ivan, qual você acha que será a banca? Difícil dizer. Isso porque até a semana passada eu cravava que a favorita, assim, a mais, aquela que, só um milagre para que não seja CESP-Cebrasp a banca do TSE Unificado. Até semana passada essa era a minha opinião. Ocorre que semana passada a gente teve a publicação da banca que ganhou o concurso nacional unificado. Vocês têm ideia da magnitude desse concurso? O concurso nacional unificado unificou, como o próprio nome já diz, vários concursos públicos em um só. Então, ao invés do Ministério X fazer um concurso, do Ministério Y fazer um concurso, do IBAMA fazer um concurso, todos esses órgãos se reuniram em um único concurso chamado Concurso Nacional Unificado, organizado pela ministra Esther Dweck. E com isso, quem foi campeã dessa concorrência e vai organizar o Concurso Nacional Unificado? A Fundação SESGran-Rio. E aí, o que eu fiquei pensando? Putz, a Fundação SESGran-Rio com isso vai ganhar uma inteligência de organização de concursos nacionais muito grande que pode interessar ao TSE Unificado. Pode ser que a Fundação SESGran-Rio, com esse know-how, com essa inteligência que ela mostrou que tem para organizar o Concurso Nacional Unificado, o TSE pode se interessar por essa banca. Então, vamos lá, vamos começar a análise das três principais bancas desse concurso, começando pela banca SESGran-Rio. Vamos lá. São questões de múltipla escolha com 5 alternativas e apenas uma correta. Esse é o padrão que vocês já estão acostumados. A, B, C, D e E, são 5 alternativas, A, B, C, D e E, com apenas uma correta. Esse é o padrão da SESGran-Rio. Os enunciados, pessoal, eles costumam ser curtos, objetivos e concisos. Concisos é o sinônimo de curto. Então, na SESGran-Rio, vocês vão ter um padrão bastante diferente, por exemplo, da FGV. A FGV, ela costuma ter enunciados mais longos, mais contextualizados, mais interpretativos. Os enunciados da SESGran-Rio, eles são mais direto ao ponto, sabe? Eles são mais curtos. A banca quer ver se você sabe ou não sabe aquele artigo de direito, por exemplo. Então, os enunciados são curtos, objetivos. Além disso, em língua portuguesa, interpretação de texto costuma aparecer em maior quantidade, seguida por questões abrangendo gramática. Isso aqui é um ponto muito importante. Ivan, para o TSE eu preciso estudar gramática? Precisa. Mas o top 1 em português do TSE será interpretação de texto. Ainda que a banca seja FGV, ainda que seja CESP-Cebrasp, ainda que seja a Fundação SESGran-Rio, interpretação de texto vai cair muito na sua prova, porque essas três bancas adoram o tema em português
e também nas outras matérias. Por exemplo, a FGV ela traz enunciados mais longos e contextualizados, então você vai precisar de interpretação de texto também nas matérias de direito, por exemplo. Então, interpretação de texto costuma aparecer em maior quantidade na banca SES Gran Rio. Em direito, Ivan, em português eu já entendi, interpretação de texto é o top 1. Em direito, o que costuma cair? É comum a cobrança da lei seca em questões literais. O que isso significa? Lei seca é a própria lei, é aquilo que está no artigo da lei. Se vocês jogarem no Google Constituição Federal, tá lá a lei seca, que é o próprio artigo da Constituição Federal. Isso significa lei seca, beleza? Então, aqui, nesse padrão da Fundação SES Gran Rio que eu montei com base em várias provas anteriores, eu percebi que em direito não é comum a cobrança de doutrina, a cobrança de jurisprudência pesada. O top 1 em direito é realmente a cobrança da lei seca. Fechou? E claro, eu fiz questão de pegar uma prova aqui da Fundação SES Gran Rio para mostrar na prática isso que eu tô falando para vocês. Se liga, essa aqui é uma prova aplicada em 2023 por essa banca. Percebam que os enunciados eles não são longos, eles são concisos, curtos, objetivos. Ó, a CVM, principal órgão responsável pela normatização e fiscalização do mercado de valores do Brasil, é caracterizada pela... Ele quer saber pelo que a CVM é caracterizada, pela divisão da autoridade, pela dependência financeira. Tá aqui, ó, questão 32, bem objetiva, um enunciado bem curto. Olha a 33. A principal diferença entre um banco de desenvolvimento e um banco de investimento é que um banco de desenvolvimento financia predominantemente, tá aqui já, ó, pum, objetivo, curto, conciso, aquisição de matéria-prima insumo, aquisição de bens de capital. A 37 também aqui, ó, a garantia pessoal vinculada a título de crédito em que um terceiro se compromete a pagar a dívida, caso essa não seja honrada pelo emitente do título. É denominada fiança, hipoteca, aval. Então, perceba que não tem muita interpretação de texto, não é uma historinha, fulano é amigo de cicrano e fez tal coisa. Não, é curto, conciso, objetivo, sem muita historinha. Esse é o padrão da Fundação SES Gran Rio. Deixa eu mostrar aqui para vocês um lance também da Fundação SES Gran Rio, que é com relação à língua portuguesa. Também é importante. Presta atenção aqui em língua portuguesa, ó, tem bastante texto aqui falando sobre a floresta amazônica virar savana. São textos relativamente longos, ó, de 6 parágrafos, 7 parágrafos. Aqui a interpretação de texto pesada, ó. O primeiro trecho em que apresenta a explicação para o título é, então, questão 1 de interpretação de texto. Sempre pegando mais pesado em interpretação de texto do que em gramática. Esse é o padrão da Fundação SES Gran Rio. Vamos voltar lá para os slides, pessoal? Bora lá, que agora a gente vai falar um pouco sobre o padrão da banca FGV. Bora lá, FGV já é uma banca mais conhecida de vocês. O padrão é o seguinte, também modelo de múltipla escolha, geralmente organizado em 5 itens. De novo, 5 itens A, B, C, D e E, sendo só um dos itens o item certo. Quantidade média de questões, de 70 a 80 questões. Isso aqui vai depender muito do que trouxer o edital do TSE. A gente ainda não sabe se serão 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 questões, mas a quantidade média de questões, se a banca for FGV, é de 70 a 80. Ponto importante da FGV, enunciados longos e mais rebuscados, com a utilização de termos técnicos e metafóricos. Padrão FGV, pessoal. Dificilmente na FGV você vai ter uma questão muito curta perguntando só aquele ponto que está no artigo de direito, por exemplo. A FGV ela gosta de contar uma história, de contextualizar, utilizar termos mais técnicos, metafóricos, enunciados longos. Ela é definitivamente uma prova um pouco mais cansativa do que a Fundação SES Gran Rio. E o ponto que a FGV cobra mais. Vocês precisam ter muita atenção com isso aqui. É língua portuguesa, é o ponto forte da Fundação Getúlio Vargas. Ela bate um pouco mais pesado em língua portuguesa do que as outras bancas. Vamos lá também, mesmo esquema, pegar para vocês uma prova aplicada pela FGV em 2023 para mostrar que a FGV cobra geralmente questões mais longas, mais rebuscadas, mais contextualizadas. Se liga, olha aqui como é diferente o padrão. Percebam a diferença de padrão entre SES Gran Rio e FGV. Ó, questão 51. Pablo, cidadão espanhol, viveu durante alguns anos no território brasileiro, ocasião em que desenvolveu diversas atividades econômicas e adquiriu inúmeras obras de arte. Em determinado momento, por sugestão da sua família, ele decidiu retornar por sua pátria.
muito cioso dos seus deveres, Pablo consultou seu advogado a respeito dos requisitos, parará, parará. Percebam que tem essa contextualização, que tem essa história antes de cada uma das questões. Olha 52, Joana, ela é estudante de Direito, questionou seu professor a respeito das características dos denominados direitos sociais, mais um padrão contextualizado. Mais uma, Ana, é promotora de justiça do Estado Alfa, foi convidada por conceituada instituição, mais contextualizado. 53, Ana é brasileira nata, percebam, 50 também, João, servidor, ocupante de cargo e provimento efetivo. Percebam, a diferença é muito nítida, a diferença é muito clara entre SES Gran-Rio e FGV. É absolutamente diferente o padrão de cobrança. Lembra SES Gran-Rio? Pum, curto, objetivo, direto ao ponto. Vejam a FGV, ela conta a historinha. Ivan, então como é que eu preciso estudar de modo diferente? SES Gran-Rio é fazer a leitura da lei seca. Vai cair o artigo de lei ali, ou você sabe ou você não sabe. A FGV, você precisa estudar a lei seca e aprender a interpretar, a juntar a lei seca com o caso concreto. Sempre que eu estudava para FGV, eu lia a lei, lia o artigo e ficava imaginando algum caso concreto envolvendo aquele artigo, que é o que cai na prova da FGV. E por fim, a banca também, assim, digamos, uma das favoritas para esse concurso é a banca Sebrasp. Qual que é o lance da Sebrasp? Eu também peguei uma prova para vocês da Sebrasp e ela é muito diferente das outras, não necessariamente na estrutura de conteúdo, mas sim na estrutura de forma. Ivan, não entendi nada, a estrutura de forma da CESP Sebrasp é diferente? Sim, presta atenção na prova da CESP Sebrasp também aplicada esse ano. São várias questões e não tem alternativa A, B, C, D e E no padrão de prova da CESP Sebrasp. A exceção é que tenha, mas a regra é isso aqui, ó. Ela vai te dar uma afirmativa. Ó, no primeiro período do primeiro parágrafo, a forma pronominal sua tem como referente o termo povos forrageadores. Ela vai querer saber se isso aqui tá certo ou se tá errado. São várias afirmativas aqui, ó. O texto mostra evasivas utilizadas por europeus para legitimar a apropriação colonial de terras indígenas. Você vai precisar falar se isso aqui tá certo ou tá errado. Não tem na banca CESP, no padrão CESP de prova, alternativas A, B, C, D e E. São várias frases afirmativas, 120 geralmente, que você vai precisar assinalar certo ou errado. Não tem alternativa em regra. Em regra são 120 frases que você precisa colocar se está certo ou errado. E um padrão também da banca CESP é o seguinte: se você acerta uma questão, beleza, você ganha um ponto. Agora, se você erra uma questão, às vezes a CESP anula um ponto. Então você acertou uma questão, ganha um ponto. Errou uma questão, você não fica com zero, você perde um ponto. Esse também é um padrão da banca CESP Sebrasp. Você precisa ter um pouco mais de traquejo para fazer essa prova, que ela é mais cansativa, são 120 questões de certo e errado. Então, por exemplo, se você tem muita dúvida se uma questão, se uma afirmativa está certa ou errada, talvez o melhor caminho seja deixar em branco. Diferente de uma banca FGV e Sebrasp, que se você errar a questão, você não perde ponto. Então, chute. Se você não sabe, chute. Agora, na CESP, se você não faz a mínima ideia da alternativa correta, talvez o melhor caminho seja deixar em branco. Porque se você errar, se você colocar certo e tiver errado, você acaba perdendo um ponto. Então, pessoal, esse foi o vídeo de explicação das 3 principais bancas do concurso do TSE unificado, que vai sair nos próximos dias, informação do diretor-geral. E claro, se esse vídeo foi útil para você, não esquece. Eu sei que às vezes fica meio no automático, pedir o like, se inscrever no canal, mas é muito importante pra gente. Então clica no botão curtir, se inscreve no canal e eu quero saber a sua opinião. Qual vai ser a banca do concurso do TSE unificado? Deixa aqui nos comentários qual você acha que será a banca desse concurso e claro, para qual banca você está torcendo. Você é time SES Gran-Rio, time FGV ou time CESP Sebrasp? Eu quero saber aqui nos comentários, vamos fazer uma enquete da próxima banca do concurso TSE unificado. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima oportunidade e tchau, tchau!